Muito bem-vindos e muito bem-vindas, meus tatuadores e tatuadores de plantão. Hoje eu volto aqui para trazer um novo formato de conteúdo, onde além de uma mega aula que você vai assistir aqui, conteúdo que geralmente a galera está cobrando aí rios e rios de dinheiro, eu vou liberar de forma gratuita, você também vai ter acesso a uma mega apostila, que é a apostila secreta, com conteúdo ainda mais extenso do que eu estou apresentando aqui sobre o mesmo tema e sobre o mesmo assunto, tá? Então fica até o final, é uma aula acredito com as 2 horas, mas vai valer muito a pena estudar e assistir. E é isso aí, conto com você até o final. Chama na vinheta. Hoje a gente vai estar abordando 2 aulas. Vou estar falando sobre trabalho neotradicional. Em contrapartida também o trabalho vai ser feito numa mão, tá? Que eu acho que são temas que a galera não está abordando tanto, porque a mão é uma região muito sensível, tá? Que é bem complicado de tatuar. Então, tá vindo muito conteúdo para ajudar de forma muito especial. Também queria falar para vocês que dá muito trabalho trazer conteúdo. Recebi muitas críticas recentes. Diego, por que você tá parando o conteúdo do YouTube? Por que não tá tendo aula toda semana? Meu irmão, dá muito trabalho para produzir. 10 horas tatuando e gravando, para depois pegar a tatuagem, transformar em 1h30, 2 horas de aula, depois narrar essa aula, bolar conteúdo, roteirizar. E muitas vezes a galera vem aqui, assiste, não deixa um like, não compartilha, não dá uma força. Então, não vamos ser ingratos não, vamos fortalecer. Vai sempre depender da audiência. Se vocês estiverem participando, estiverem me ajudando, compartilhando aí, curtindo, deixando comentário, eu vou estar trazendo mais conteúdo, tá? Lembrando também que todo esse conteúdo mais imersivo dessa apostila vai estar sendo liberado no canal do Telegram, que tá o link na descrição aqui. Então vai lá para o canal do Telegram que também vai rolar um sorteio de uma máquina, beleza? No final dessa aula aqui, eu vou estar explicando como é que você faz para ganhar uma máquina de forma gratuita. Essa aula é gratuita, essa sim vai ter certificado de forma gratuita também. A apostila de forma gratuita, Telegram de forma gratuita. Então quer mais o quê? Quer mais o quê para crescer na tatuagem? Cola aí comigo que você passa de ano, tá bom? Então, espera o primeiro terminar a aula para você poder ir lá para o canal do Telegram. Vou explicar aqui como é que vai ser o conteúdo. Vou pegar uma cola aqui porque é muita coisa, tá? O conteúdo muito imersivo. Vou pedir para o meu editor. Agora eu tenho um editor para me ajudar, que eu estava fazendo tudo. Ou eu keep praticamente. Editor, joga na tela aqui, ó. Então, primeiramente eu vou falar quais são os capítulos e depois eu vou passar rapidão pelos módulos, para que não fique muito maçante aqui essa explicação, para a gente já correr para o conteúdo, tá bom? A aula vai ser sobre neotradicional, capítulo 1. Primeiras linhas, a gente vai entender a importância de fazer linhas finas de marcação, tá? Aí o segundo módulo, sim, a gente se aprofunda em marcação. Depois, variação das linhas, pigmentação sólida com agulha de traço, monocromia no fundo, harmonia, suavização do fundo, raios de luz no fundo, sombras escuras, sombras médias, sombras claras e volumes, e branco puro e diluente, tá bom? E aí eu vou passar rapidamente por cima de cada tópico, dentro de cada capítulo, para que você entenda a quantidade de conteúdo. Por que que eu fiz essa modificação? Antigamente, como é que eu fazia? Ligava a câmera aqui e decidia, hoje eu vou falar sobre sombra. E aí eu ficava 1 hora falando sobre sombra, tá? Só que o conteúdo eu sentia que não era tão organizado. Para quem quer estudar de forma mais didática, parece até com estudos acadêmicos, tá? Você vai ter separação por capítulos, por módulos e tudo mais. Eu acredito que assim você consegue até guardar a informação de melhor forma na sua cabeça, beleza? Então eu vou explicar como é que funciona, depois eu vou dar mais alguns avisos, tá? Esse ano eu tive uma grande transformação na minha vida, tá? Na vida pessoal também, estou querendo ter na vida artística. Uma das coisas que eu estou trabalhando muito para conseguir é constância em vários aspectos. Comecei a treinar, comecei a malhar, praticar esporte, praticar luta e tal, e estou querendo ter uma transformação e estou querendo ter constância nas aulas. Às vezes eu faço 3 meses de aula constante, depois eu paro, beleza? Então eu preciso da ajuda de vocês para que eu consiga estar trazendo aula toda semana. Então deixa o like, fortalece aí e é nóis. Vamos falar aqui como é que vai funcionar. Primeiro capítulo, tá? A importância da marcação prévia na tatuagem. Como a marcação cuidadosa influencia diretamente na qualidade do resultado final. É um dos assuntos muito importantes que você
na tatuagem aí precisa entender. Agulha de linha e sua referência para traços finos, equipamento e ajuste para traços finos, treinamento para aprimorar as habilidades. Tem muito tatuador que quer chegar já dando um passo maior do que a perna. Esquece que tem que praticar para tudo. Tudo que você queira se desenvolver, que você queira ser grande, que você queira ir mais longe, você tem que desenvolver o aprimoramento. Tem que forçar esse lado aí também, tá? Não tem como você ser um bom jogador de bola sem estar praticando, sem estar indo pro treino. Tem que ter isso. Não acha que vai ser um passo de mágica. Então é um ponto aí que eu vou frisar na aula de hoje. Lidando com alguns desafios que vão aparecer, principalmente por ser mão. Marcação na mão, você tem que ter cuidado para não errar o decalque. A pigmentação também a gente vai falar, porque na maioria das vezes a pigmentação sai, tá? Se você não pigmentar correto. Como manter o traço vívido e bem pigmentado pós-cicatrização, tá? Você tem que pensar nisso desde a hora da execução. Não é só a pomada, não é só o Tropical Derm, não. É a forma de aplicar também. Aí a gente passa para o segundo capítulo. Você que chegou agora na aula, todo esse conteúdo é gratuito, certificado gratuito, máquina gratuita, sorteio de máquina também. Mais à frente eu vou falar o porquê desses equipamentos, o porquê desse incentivo. Fica aí. Capítulo 2, né? Marcação. Agora a gente entra especificamente na parte de marcação. Benefícios de traçar suave. Os principais motivos pelos quais essa técnica é utilizada pelos tatuadores, tá? Preparação da tinta diluída, construção gradual do traço firme, controle de pressão e velocidade, tanto da mão quanto da máquina, beleza? Transição para o traço firme, para você entender quando acaba a marcação e quando você já começa a fazer aquele traço que já vai ficar, de verdade. Erros comuns e como evitá-los, tá? Prática e aperfeiçoamento. A importância de dedicar tempo para desenvolver habilidades necessárias. A gente vai falar também de alguns exercícios que você pode fazer para estar melhorando tanto sua marcação quanto seu traço firme. Seja ele traço grosso ou traço fino. Aí a gente muda para outro capítulo. Variações nas espessuras dos traços. Técnica de aplicação de traço fino. A gente vai abordar e vai entrar com profundidade. Técnica de aplicação de traços grossos, como produzir linhas mais ousadas e destacadas para dar impacto visual. A gente vai entender também que a variação do traço é literalmente para dar a ideia da dimensão para o observador. A pessoa que está vendo ali, ele vai entender já pela linha, pela variação de linha, qual objeto está mais na frente, qual está mais atrás, qual está com mais volume, qual está com mais profundidade, tá? Variação de linha já ajuda isso também, além de ornamentar o trabalho, tá? Deixa o trabalho mais delicado, mais rico em detalhe também. Então, são conteúdos que, geralmente, eu acredito que tatuadores que vendem curso hoje vão ficar chateados, porque é conteúdo que eu estou entregando gratuitamente e a galera está vendendo para você. Acessórios e agulhas para variação de traço. Uso de máquina e ajustes, planejamento do design. Variação de linha tem que vir desde a parte da criação do desenho que vai ser escolhido. Tem que estar presente lá. Por isso eu escolhi um trabalho neotradicional para a gente estar abordando isso também, tá? Ajuste. Tem alguma coisa que dá para a gente fazer para melhorar a máquina, para melhorar a agulha ou cartucho? Tem sim, vai ser falado também. É muito legal que nessa aula você se desligue de outras coisas, tipo o algoritmo do Instagram e do TikTok hoje, velho, tá tão viciante que às vezes eu entro para resolver alguma coisa, para procurar alguém para falar sobre, quando vejo eu tô rolando a barrinha do Instagram para cima. Mano, é muito, muito viciante. Então, eu sei como é isso, sou vítima disso também. Às vezes você olha, quando vê você passou 1 hora rolando aquela parada para cima lá, perdendo seu tempo, tá? Então se desliga disso. Tira a notificação, foca na aula, tá? Depois, se tu quiser viajar um tempo lá, você entra nessas plataformas, vai se divertir um pouco. Mas agora é momento para estudo. E a gente vai entrar no próximo capítulo. Pigmentação sólida com agulha de traço. É a pulga atrás da orelha de todo mundo, aquela pedra no sapato. A galera vê nos vídeos, não consegue fazer, a gente vai se aprofundar de forma muito clara para que você consiga realmente executar essa técnica com assertividade. Escolha de agulhas e bicos, posicionamento e movimentação de mão, que é muito, muito importante. A importância da tensão da máquina, tá? Preparação da pele, será que é só chegar e fazer ou tem como a gente deixar a pele
para ela receber melhor o pigmento, tá? Fazendo algumas coisas anterior da tatuagem. É um caso a se pensar, vamos falar também. Evitando manchas e falhas para garantir uma aplicação homogênea e evitar imperfeições. Velocidade, pressão de máquina, lidando com áreas sensíveis, principalmente a mão, essas dobras, essa parte aqui entre os dedos, é complicadíssimo de pigmentar. E eu fiz esse trabalho aí, ele está cicatrizado igual, perfeitamente no dia que fez. Monocromia no fundo, que é uma das coisas que às vezes bota o trabalho a perder. Você faz o trabalho, a coisa mais linda do mundo, pega no fundo, o trabalho fica feio. Técnica de sombreamento com graduação. A gente vai entender o que é degradê, monocromia e gradiente, tá? Escolha de agulhas e bicos, variação de velocidade e pressão, camadas de sobreposição, que é um assunto que eu acho muito interessante, aplicação em áreas maiores. Harmonia e suavidade do fundo. Técnica de sombreamento do fundo, criando profundidade, contraste e controle, que é o controle do contraste. Com o fundo você consegue até deixar um trabalho que ficou meio escuro mais iluminado. Se você souber fazer essa dosagem, a gente vai falar também sobre isso. Complemento do tema, muitas vezes você pega uma referência que está só a fotografia sem nada. E aí como é que você vai saber qual tema que vai encaixar, o que é que vai ficar com harmonia, o que vai contrastar nessa imagem que já existe, tá bom? Cuidado com a simetria e a proporção. Muitas vezes o fundo pode deixar um trabalho que não estava ficar torto. Ele estava retinho, você botou o fundo errado, deixou ele torto. Aí a gente entra na parte de sombras escuras. Como ajustar a pressão da máquina e da mão, variação em velocidade, técnica de camada, graduação de cores, sombreamento direcionado, sombreamento de diferentes estilos, prática e refinamento. Já queria dizer para você, hoje, se você é um tatuador ou tatuadora que está participando de algum conteúdo hoje no Brasil de tatuagem paga, que tem essa forma de didática, depois deixa no comentário aí, tá? Eu estou querendo deixar melhor forma para quem está estudando possível. Eu sempre estou querendo desenvolver não só a parte técnica, para que quem queira executar um trabalho parecido com o meu, mas também a forma de didática, tá? Também queria falar, para você que não sabe, existe um workshop que eu considero um dos mais completos do país, que é o Método Tatuador Pro, tá? São 30 workshops completos com certificados. E a gente está com valor promocional, inclusive tem brindes, tem bônus, tá? Se você tem interesse, está querendo se aprofundar, dá um oi no WhatsApp aí ou no meu Instagram, que está aqui na descrição também. Além de tudo isso, você tem acompanhamento comigo. Você pode mandar trabalho, eu posso fazer análise no seu trabalho, posso estar lhe ajudando no seu desenvolvimento. Até porque eu acho que o mais importante na carreira é um acompanhamento. E você ficar ali quebrando a cabeça sozinho, como foi meu caso, por exemplo. Mas vamos voltar para cá. Sombras médias. A gente vai falar ajuste de direcionamento, não, ajustando a diluição de tinta, explorando a aplicação da sombra suave seus diferentes estilos de tatuagem, combinação de técnicas, preparação das sombras na cicatrização e, por final, branco puro, que a gente vai falar sobre preparação de tinta branca, escolha de agulhas e locais, técnicas de aplicação sólida, técnica de diluição. Tem muita gente que não sabe ainda que dá para trabalhar com variações de branco, sume de branco, várias diluições. Isso eu acho muito importante. Graduação de tom, sobrepondo as sombras, usando a tinta branca na correção. Combinação, aplicação sólida e diluição. Tatuagem na pele escura. Então é isso, como eu já falei anteriormente, vamos se desligar e vamos entrar para a aula, que é um conteúdo que vale muito a pena. E fica até o final, que eu acredito que é algo que pode realmente transformar seu nível artístico e sua vida hoje. Então, vamos para a aula. E vamos começar pelo começo. Eu vou falar primeiramente da primeira linha, do primeiro risco que você faz na tatuagem, que é o risco de marcação. Essa é uma das partes da tatuagem que a gente tem que ter mais cuidado e principalmente observação, porque tem muitos tatuadores que não percebem que a marcação é uma das partes mais importantes. Por quê? É a partir de uma boa marcação, de forma totalmente cuidadosa, que a gente consegue, no final do trabalho, ter uma boa arte finalização. Beleza? Se na parte da marcação da tatuagem você fizer de qualquer maneira, a grosso modo, o final da tatuagem, a arte finalização, tenho quase certeza que não vai ficar 100%, tá? Então, a gente tem que estar sempre
observando muito a referência para saber exatamente onde é que passa aquela linha, tá? Tendo cuidado com toda a perfuração durante a profundidade correta. Isso aí também são pontos que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Eu acho muito importante durante toda a execução do trabalho a gente ter toda a cautela e paciência possível. Não adianta a gente querer botar o carro na frente dos bois, acreditando que vou fazer a marcação de qualquer jeito que na hora do traço eu conserto, tá? Isso aí não é legal. Eu não acho massa de fazer, porque muitas vezes uma marcação mal feita, você não presta muita atenção e faz o traço mal feito também. Essa região da mão é uma região muito complexa de se tatuar, porque é uma das regiões do corpo que mais tem articulação. Então, se eu estou trabalhando com a tonalidade mais clara para fazer essa marcação, eu tenho que estar sempre atento de estar pigmentando uma camadinha mais superficial, de não machucar tanta pele, até porque mais à frente eu vou vir passar um traço aí em cima dessa marcação e vou estar causando uma lesão dupla, né? Que é a segunda aplicação em cima de uma parte do corpo que já foi machucada, tá? Tem muitos tatuadores que preferem fazer a marcação e em alguns lugares já fazer o traço, tá? Eu tô preferindo fazer uma marcação no lugar que vai ter variação de traço, beleza? E no lugar que é um traço fino, eu já faço o traço como tem que ser feito, com a tonalidade certa, até porque são tonalidades diferentes. O local que eu trabalho a marcação, eu uso uma tonalidade mais clara. A tonalidade que vai ser preto mesmo, eu uso um preto um pouquinho diluído. Eu também vou estar falando aí mais à frente. Também a marcação é muito importante para evitar a aplicação errada, tá? Muitas vezes você é um tatuador iniciante ou tatuadora e não domina 100% a aplicação. E durante esse trabalho o decalque vem apagar e não fica de forma nítida. Você consegue ver a referência na fotografia ou no notebook, mas quando você olha para a tatuagem o decalque está todo borrado. Então a marcação ela vem muito para ajudar nesse lado também, tá? Da execução de você perceber exatamente o que é que está sendo feito e até para você ter mais confiança na hora de esculpir o traço ou fazer um traço firme, que também são assuntos que a gente vai vir trabalhando um pouco mais à frente. Então, se eu pudesse resumir, faz a marcação de forma mais cuidadosa possível, tá? Posiciona o desenho da mesma forma que está aí, na mesma direção da tatuagem que está sendo feita, tá? Não coloca a tatuagem em pé e o decalque está sendo usado deitado. Isso aí vem atrapalha muito, tá? Outra coisa, a marcação ajuda também para a gente manter a proporção. Eu já vi muitos casos do tatuador estar aqui trabalhando e do nada ele passa o PCB, ele perde uma parte do decalque de um olho e faz um olho maior do que o outro, uma sobrancelha mais baixa que a outra. A marcação ela vem para fixar mais o decalque, tá? E para nos dar essa segunda oportunidade de acerto. E aí tem um grande tabu, né? Tem muitos tatuadores que defendem 100% que não precisa de marcação e outros defendem que tem que ter marcação. Se a gente pegar por um ponto de vista mais lógico e mais amplo, tá? A marcação vai ajudar muito na parte da anatomia e da proporção, para que você tenha muito mais segurança. Inclusive tem trabalhos maores de artistas que trabalham com tribal que fazem marcação para poder ter essa maior segurança de fazer um traço muito mais firme depois. Por quê? Quando você está trabalhando com um trabalho todo marcado, que o decalque já tem apagado, você fica muito mais livre para estar limpando o trabalho, para usar um pouco de sabão, tá? Para entender realmente qual foi a parte que está 100% pigmentada e qual que não está. Então, eu acho isso muito importante, tá? E você também consegue se concentrar em cada etapa única. Você consegue fazer de uma forma de que você está fazendo a rosa e a adaga aqui. Se o trabalho estiver todo marcado, você pode muito bem trabalhar só a parte da rosa, esculpindo calmamente e deixar a adaga para fazer depois, sem estar se preocupando se a adaga vai apagar e o sabão vai estar batendo na adaga e vai estar apagando a adaga, tá? Então isso aí também é um ponto que eu acho muito importante que vale também a gente dar uma atenção. Ó, galera, muito interessante que vocês estejam notando essas informações ou
acessem o canal do Telegram que está na descrição, porque esse conteúdo aqui, como eu já falei, é um conteúdo que é todo formatado para que você consiga estudar, analisar, tá, em casa com a apostila. Tem a apostila secreta dessa aula que, inclusive, tem de 3 a 4 vezes mais conteúdo do que tem nessa aula. Por quê? O tamanho do conteúdo foi produzido e ele é um conteúdo que, para leitores, ele é muito extenso. Se eu for trazer todo o conteúdo dessa apostila, que é uma de várias que estão sendo criadas por mim, aqui no YouTube a gente vai ter aulas de 3, 4 horas. Eu acredito que fica uma aula cansativa para quem está querendo estudar, tá? Então, para que fique algo mais prático para quem está assistindo aqui e para quem quer se aprofundar mais, esclarecer mais dúvidas e tal, tem essa apostila totalmente de forma gratuita. Só você clicar aí no link do canal do Telegram e participar. Também lembrando que todos os meses a gente tem sorteio de máquina, tá? Lá para a galera que faz parte do canal do Telegram. Também queria dizer que dá uma trabalheira para fazer esse tipo de conteúdo, para fazer a apostila, tá? Todo pesquisado, desenvolvido por mim para trazer esse tipo de conteúdo aqui. Então, galera, o mínimo, retribui. Deixa um comentário, compartilha nas suas redes aí e deixa uma curtida, valeu? Agora a gente vai falar sobre agulhas, a importância da agulha e a relevância para fazer agulhas com numeração certa, de traços finos, tá? Uma explicação bem detalhada sobre como é que a gente vai usar isso aí. A gente tem que entender uma coisa, botar isso na cabeça. Configuração de agulha para cada técnica específica que vai ser usada. Não adianta eu querer fazer a marcação meia boca com agulha de magno para economizar uma agulha ou para economizar tempo. A tatuagem é uma profissão e é para quem tem paciência, que é para quem quer fazer bem feito, tá bom? Então, primeiro ponto, vai selecionar a agulha, seleciona a agulha certa. Antes de falar da agulha, eu vou falar sobre um ponto aqui. A gente tem que entender que essa aula ela é rica em dois pontos. Eu vou estar falando muito sobre a execução, tá? Do neo tradicional, variações e tudo mais. E também vou estar falando sobre tatuar a mão, que é uma região das mais complexas para se executar um trabalho, beleza? Principalmente nesse local que eu estou fazendo aí, que é fazer esse traço de marcação aí entre os dedos, tá? É muito normal de o tatuador fazer o trabalho e 1, 2 meses depois a pele rejeitar o pigmento e tal. E aí o tatuador vai falar, ah, porque a mão tá sempre saindo, a mão é normal. Muitas vezes, galera, é discapacidade mesmo do profissional de não entender que cada região do corpo tem uma forma de se pigmentar diferente, tá? Preste atenção nisso aí. Bota esse alerta aí, porque é algo aí que é muito importante da gente dar uma atenção. Para cada local do corpo tem uma forma, tem uma voltagem, tem uma batida diferente de se fazer. Isso eu vou estar trazendo aqui na aula, tá? Então vamos voltar para o assunto da agulha. Como é que a gente vai escolher a agulha? Você tem que entender uma coisa, tá? É quase impossível, dependendo da espessura da agulha, você conseguir fazer um traço exatamente em cima do outro. Eu trabalho assim, muitas vezes eu quero fazer um traço, eu sinto que a primeira passada, dependendo do apoio, eu fiquei meio sem apoio, o traço ficou um pouquinho claro, consegui passar novamente. Na maioria das vezes ela dá uma leve engrossada. Então, qual que é a estratégia para minimizar a possibilidade de erro e para que você consiga fazer de uma forma mais certa, tá? Sempre, isso é a minha maneira de fazer. Não estou falando que é sempre a realidade de todos os tatuadores, mas na minha maneira de fazer, eu sempre procuro fazer a marcação com a agulha mais fina do que vai ser a espessura do traço. Por exemplo, se eu vou fazer um neo tradicional, tá? Ele vai ser um traço de bucha de 9. Eu vou marcar ele com a agulha RL de 9, que é uma agulha de traço de 9 que é mais fina, a solda é mais fechada. Por quê? Qualquer imperfeição que aconteça, que a gente tem que minimizar, mas na hora da marcação, como na maioria das vezes a gente quer fazer uma marcação mais rápida, porque você não tem nem lógica você dedicar o mesmo tempo para a hora da marcação que você vai dedicar para a hora de executar o trabalho, executar o traço, né? Que é algo mais rápido mesmo, só para fixar o desenho. Por mais cautela que você tenha, por mais paciência que você tenha,
você vai executar muito mais fácil do que a hora de traçar. Então é muito mais interessante você usar essa agulhinha mais fina e depois você vir com a agulha mais grossa, tá? E você vai fazer um trabalho só com RL. Ah, Diego, não vou usar bucha, vou usar RL. Aí você vai fazer o trabalho com traço de 7 RL. Você pode fazer a marcação com 5. Diego, todo trabalho precisa de marcação? Não. Como é que eu vou saber, Diego, então, qual trabalho vai precisar de marcação? Sua capacidade técnica, tá? Se é um trabalho que eu vejo que tem algum risco do decalque apagar, de perder algum detalhe, tá? Eu vou lá e faço a marcação. Realismo antigamente eu não marcava, só que agora eu estou conseguindo mais definição porque eu faço a marcação ali onde separa as tonalidades. O preto do branco, o meio tom do preto, na maioria das vezes eu marco com muito cuidado para um lugar que não é só uma definição, uma separação de sombra, não ficar um risco, tá? Então isso aí é um mega cuidado que todo mundo tem que ter. Então você apregou o decalque lá, faz aquela análise mental. Não, eu consigo fazer limpando, pressionando tudo direitinho sem apagar o decalque. Consigo. Então não vou marcar não. Ah, tem uma joia ali, tem um brinco, tem uma corrente, tem um detalhe. Eu acho que eu vou marcar logo para eu poder trabalhar mais tranquilo, trabalhar mais consciente depois. Então, nesse período que vai entrar marcação. Inclusive nessa tatu tem lugares aí que eu já estou fazendo o traço definitivo, tá? É um lugar que não precisou de marcação, eu achei desnecessário, como por exemplo o fundo tem uns raios de luz, uns raios, tem uma sombra e tal, precisou da marcação, eu fui lá e fiz. O que seria mais importante também para essa etapa? Equipamentos e ajustes, para a gente entender. Da mesma forma que você faz o traço, você faz a marcação? Não. A mesma regulagem? Não. A mesma pressão de mão e a mesma pressão da máquina. Eu vou usar para traço e para marcação? Não. A marcação ela é mais superficial. Ela é muito parecida com a maquiagem definitiva que é feita hoje na estética. Aquela sobrancelha não atinge até a segunda camada da pele como a gente, quando vai pigmentar, atinge, tá? Por dois motivos. Você quer a tonalidade mais clara, tá? E você não quer machucar tanto, porque você vai voltar para pigmentar um traço mais firme depois. Então você tem que entender que você vai precisar desse feeling de organizar o seu equipamento e o seu material. Não é só trocar a agulha para a parte da marcação e depois você vai ter que reajustar o equipamento e o seu material para a parte de traço, beleza? E aí eu vou alongar um pouco mais esse assunto, vou aprofundar um pouco mais em que você não é só o seu equipamento não, você não depende só do seu equipamento não, você depende de você também. Então se na hora da marcação você está fazendo algo mais superficial, algo mais suave, você tem que entender que quando vai traçar, você vai ter que botar mais pressão na mão, tá? Isso aí a gente tem que estar se policiando, porque quando é um trabalho muito duradouro, muito longo, você fica muitas horas ali fazendo marcação. Quando você vai passar para a parte do traço, às vezes já deve ter acontecido com você de você pensar, pô, não tá pegando o traço, não tá tão preto, não tá tão firme. Por quê? Você se condicionou muito tempo a fazer a marcação, tá? Aquele traço mais suave, mais por cima e não aprofunda tanto. Então, faz essa virada de chave mental. Terminou a parte da marcação, muda lá, aumenta um pouquinho a voltagem e aí tu vai entrar com outra pegada, um pouco mais firme, a mão mais firme, principalmente como eu estou fazendo nessa parte aí, que eu já estou fazendo um traço mais grosso. Também vou estar falando mais à frente de variação. Conscientemente, quando você consegue finalizar uma parte de traço, de linha e de marcação que você limpa, você tem um senso de segurança que todas as outras etapas você consegue executar com mais assertividade. Eu já trabalhei de várias maneiras, já trabalhei de várias técnicas e formas. E teve época de eu fazer trabalho sem traço e ir executando o trabalho de baixo para cima e deixando pronto, tá? Na época eram trabalhos bonitos sim, trabalhos bem feitos sim. Porém, não tinham nem a metade da definição do trabalho que eu faço hoje, beleza? Tatuagens como essas, mão principalmente, tem muito tatuador hoje que foge. E não quer fazer, que não pega o cliente, que joga para outro. Tatuagem, barriga,
pescoço. E aulas como essas, tá? São praticamente impossíveis de encontrar na internet. Hoje a gente tem um mercado muito amplo, principalmente de venda de workshop, de venda de curso, de venda de mentoria. Então, o que é que acontece, infelizmente? A galera vem na internet, tá 10% do conteúdo e depois chama o cara para consumir e comprar 90% do conteúdo, tá? Ou te oferece um workshop gratuito com certificado e aí tu assiste, quando chega no final o cara te oferece o certificado para te vender. Eu gosto muito de falar sobre isso, até por conta da integridade, de trazer mais transparência para a galera que estuda comigo. Eu tenho vários workshops pagos também, tá? E vários workshops gratuitos. Mais de 3 anos, quase 4 anos que eu venho produzindo workshop. Todos os workshops têm a mesma ideia, a mesma logística, o mesmo conteúdo. O workshop gratuito, ele não tem menos qualidade do que eu pago, não tem menos conteúdo não. Eu estou trazendo aqui nessa aula todo o conteúdo possível, tá? Para se passar numa aula de uma tatu tradicional de uma mão. Não estou escondendo o jogo, não estou dando um pouquinho para depois, entendeu? Então essa parada que eu peço, valorizem. A gente conseguiu modificar o mercado. Tem muito tatuador hoje que cobra muito barato também nos workshops, porque quando a gente começou a galera cobrava workshop de 2, 3 mil, tá? E aí a gente sempre fez workshop de baixo custo, R$ 200 para ajudar realmente o pessoal que está iniciando. Sempre workshops gratuitos como esse, em pele humana de verdade, para fortalecer com certificado. Então retribui, compartilha, beleza? E não deixa de participar nas aulas. Semana que vem tem aula completa também. Então vamos entrar em outro aspecto aqui que eu vejo que a galera não está querendo fazer. Tem uma coisa que eu aprendi há muito pouco tempo. E se eu for um dia na aula de boxe, eu não vou me tornar um boxeador, jamais. Nem posso me nominar que eu sou treinador, sou lutador, não. Se eu for na academia um dia, 2 dias, uma semana, não vou ficar forte, nem vou ficar fit, não. Então, a gente tem que entender que tem muita coisa na nossa vida, praticamente tudo, que para que a gente fique bom, precisa sim de treinamento, aprimoramento. Então, tô com dificuldade, ó. Limpei a tatu aí. Ó, o senso de segurança que dá para você fazer agora variação de traço, esculpir os traços, fazer o traço que é mais grosso, muitas vezes até afinar algum acabamento de pontinha que precisou. O que é que vai levar você a ter um traço tão consistente como esse aí? Prática. Constância na prática. Como é que eu pratico? Pele artificial. Não ficar arriscando. A galera me manda semanalmente, certeza me manda. Diego, tô querendo fazer esse trabalho dessa fotografia aqui. O que é que você acha? Talvez até você, deixa aí no comentário se você já mandou alguma mensagem do tipo e fala aí se eu não sempre dou esse tipo de resposta aqui. O pessoal manda, Diego, tô querendo fazer esse retrato aqui, ó. Aí o que é que eu falo? Manda algumas fotos de retrato que você já fez. Ah, não fiz ainda. Então não faz. Você não tá capacitado de fazer ainda, tá? Como é que eu vou fazer? Pratica antes. Você quer trabalhar com retrato? Trabalha alguns retratos antes em pele artificial para tu entender a movimentação, a iluminação, a aplicação, entender seu equipamento. Um dos grandes erros é esse. Muita gente está querendo dar esse passo maior do que a perna aí, está querendo almejar realismo, almejar esses estilos mais avançados, mas não domina base, não domina técnicas básicas, que acredito eu ser o mais importante, tá? O mais importante. Você tem que aprender a fazer linha fina com destreza, você tem que aprender a fazer traço contínuo, pigmentação sólida, entendeu? Saber a medida de profundidade para cada local do corpo. Isso é importante. Não é um tatuador que é mestre, não é um tatuador que é premiado, que tem que saber disso, não. É o tatuador. Se você se considera um tatuador, beleza. Se não, se você não entende disso, é um iniciante ainda. Ou um iniciante, tá? Então, quer abrir estúdio, quer ingressar na carreira, quer crescer na carreira, vamos aprender da forma correta, vamos aprender da forma certa, buscar estudos, buscar conhecimento. Conhecimento como esses daqui, eu tenho certeza que você não encontra, tá? Se você souber onde é que tem, você me manda lá no meu Instagram, ah, Diego, tem uma pessoa que está dando workshop gratuito no YouTube também, aulas completas, ainda está dando apostila secreta, com mais conteúdo do que no workshop e certificado. Aí eu vou baixar minha cabeça e vou dizer, ah, tem outras pessoas.
Não tem, só tem aula curta, workshop completo de desenho simples em pele artificial. Conteúdo altamente raso e vazio. Por quê? O ouro, a galera vende. O melhor a galera quer vender. Só quem traz o ouro de forma gratuita para vocês é o pai aqui. Beleza? Então é isso. Reconhece, reconhece e valoriza. Então, a palavra dessa aula: pratica, pratica e pratica. Beleza? Sem prática, ninguém vai sair do lugar, não. Ninguém vai sair do lugar. Se você não pratica, o que é que vai acontecer? Os desafios que geralmente você vai enfrentar 10 vezes mais. Tipo esse traço que eu estou fazendo agora, que eu estou engrossando um traço, passando exatamente por cima dele com a agulha mais grossa. Para mim, isso é uma das coisas mais fáceis de fazer. Por quê? Porque eu sou mais inteligente? Não. Porque eu tenho mais neurônios? Não. O meu QI é mais alto? Não. Eu pratiquei e estudei mais. Olha só a facilidade de passar exatamente por cima do mesmo traço, tá? Foi muita prática, foi muito estudo, foi muita dedicação. Então, quando surge algum desafio hoje na minha carreira, eu consigo enfrentar de forma muito mais simples, por conta dessa parte prática. Eu entendo da inclinação, eu entendo do tempo, eu entendo da profundidade correta, que é justamente o que a gente vai estar falando também nessa aula, beleza? Hoje vai ser uma aula de vários aspectos. Cara, vocês vão explodir a cabeça. A gente vai entender por que de variação, por que de qual tipo de agulha, por que de qual tipo de pele, como entender a pele. E outra, essa aula vai ser pequena ainda para a quantidade de conteúdo que tem na apostila. Tá? Então não quer ficar para trás do resto da galera que está estudando aqui. Vai lá no canal do Telegram, que é o melhor. Também quero dizer para você, se é aquele tatuador que já está avançado, já está querendo dar um salto, ou está ingressando na tatuagem agora e está em dúvida. Você vê um monte de anúncio na internet, vê um monte de gente falando um monte de coisa e está querendo participar de aulas pagas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um workshop e eles são 30 aulas completas. São 30 workshops, na verdade. Vou até corrigir. Cada workshop completo de um tema diferente e cada um com certificado. Por exemplo, tem um workshop completo de old school, tem de neo tradicional, tem de hiperrealismo, tem de textura, tem de leão, tem de... Por aí vai, tá? Mentorias, consultoria, estratégia de marketing, tráfego pago, tá? E como é que a gente trabalha? Eu sempre busquei fazer em prol do pessoal que estuda comigo. A gente tá sempre premiando, já premiei moto, já premiei valores de 5 mil, 10 mil. Para a galera que participa, a gente sempre faz sorteios, tá? Então, esse workshop vai ser de baixíssimo custo. Hoje, normalmente, um workshop custa 200, 300 reais, um único. A gente tá fazendo esses 30 workshops por 297 reais, tá? Então, se um dia, ou quando você decidir estudar um workshop da forma certa, com um professor que traz o conteúdo massivo de verdade, me dá um salve, vai lá no canal do Telegram, ou vai no meu Instagram, e aí a gente tem o Método Tatuador Pro, o MTD. É um dos workshops que mais tem aluno desse país, tá? Um grande diferencial também que eu tenho maior orgulho de falar, é que eu faço acompanhamento. Independentemente, ó, preste atenção, independentemente de você estar participando de um conteúdo pago ou de um conteúdo gratuito, eu faço acompanhamento, troco ideia no WhatsApp, tá? Respondo na lista de trabalho. Então, se tem alguma dúvida, está passando por alguma necessidade agora urgente, não está conseguindo resolver, não sabe regular a máquina, dá um salve aí que eu faço esse acompanhamento. Beleza? E aí, a gente tem que entender que tem uma forma de fazer a pigmentação com agulha de traço, que isso é um grande diferencial. Tem muitos tatuadores que não defendem e não gostam, só gostam de pigmentar com a agulha Magnum, tá? E algumas vezes também com a agulha de bucha. Aí eu estou fazendo a pigmentação com a agulha de traço. Eu acredito que é uma forma muito legal de deixar a pigmentação mais blocada. E aí eu queria começar falando sobre a preparação da agulha. Tem muitos artistas que não falam. Para a gente conseguir uma pigmentação sólida, porque esse local, que é a curva entrando aqui na pegada da mão, é um dos lugares. Anote isso aí, você vai ouvir isso em outros lugares. Professores que já conhecem, que já tatuaram mão, vão estar falando também. É uma das regiões mais propícias a estourar o traço.
o traço vazar, passar da camada correta e ficar esverdeado, tá? Então eu faço uma preparação no pigmento e faço uma preparação na agulha. Então nota isso aí para levar pro coração. Nota isso aí, beleza? Como é que é feito? Eu pego, sempre que eu vou fazer pigmentação preta, preta sólida, eu não uso batoque grande, eu não uso batoque GG. E aí você vai me perguntar, mas por quê? E aí você vai entender a lógica agora. A expansão que vai ter de consciência. Vai criar um Big Bang na sua cabeça. Quando a gente está trabalhando com batoque grande, sempre que você vai na tatuagem e volta, tá? A tatuagem está minando plasma, está minando linfa. Estão saindo alguns líquidos, tá? E querendo ou não, vem no bico e quando você vai buscar tinta, acontece uma transfusão na biqueira. Ela puxa pigmento e descarrega o plasma, e descarrega aquele líquido que está saindo da pele. Tem gente que diz que é sangramento, tem gente que diz que é salmoura, é linfa, tá? É um líquido, beleza? Outra aula a gente se aprofunda mais sobre isso. Então, o que é que acontece? No decorrer de uma tatuagem muito grande, esse batoque que era preto puro, ele vai começar a ficar um preto mais claro, um preto mais difícil de ser aplicado. Por quê? Porque você está carregando ele de líquido e está sendo misturado com esse pigmento, tá? Ele vai ficando um preto mais aguado. Vai chegar um tempo que você, caramba, essa tinta tá meio difícil de aplicar. Então, eu sempre trabalho com batoque pequeno por isso. Outra dica de ouro. Acabou o batoque, tá chegando lá no final, descarta, coloca um novo, enche de novo, tinta nova. Essa dica de ouro eu acredito que é muito difícil uma pessoa que está aqui já ter escutado isso no workshop. Possa ser que sim, mas vamos lá, para frente que se anda. Acredito eu que não. Então tá, entendemos por que é mais interessante usar o batoque pequeno. Isso é uma dica de ouro para levar pro resto da vida. Antes de colocar a tinta preta, coloca ali, divida o batoque pequeno em 5, como se ele tivesse 5 estágios, tá? Desde um pouquinho, tem um pouco mais, até a metade, tem um pouco mais. Você vai encher essa primeira partezinha com diluente e vai colocar o pigmento em cima, tá? Isso vai deixar o pigmento um pouco mais líquido, vai impedir o pigmento de ressecar, vai ajudar também para ele não ficar encrostando no bico e você vai conseguir fazer uma aplicação mais sólida. Por mais contraintuitivo que pareça, vou diluir o preto para ficar mais preto, faz sentido e dá muito certo, beleza? Então, esse é um dos pontos aí muito importantes para fazer uma pigmentação blocada com agulha de traço, Um outro ponto, muita gente não costuma falar, bico. Se você não trabalha com cartucho e trabalha com biqueira, tenta colocar uma biqueira da marca que fique mais folgada que o bico, ou você coloca uma numeração a mais. Por quê? O que mais atrapalha a parte de traço hoje em dia é o não fluxo de pigmento. Você está trabalhando ali e a tinta não desce, a agulha fica dando aquele traço meio enganchando. É por conta do fluxo de pigmento que não está correndo da maneira certa. Tá? Como é que a gente aumenta o fluxo no cartucho? Não tem como eu trocar um cartucho de 5 para um cartucho de 7. Até tem, mas aí seria desnecessário. Vou até pedir, galera, manda um like aí nessa bagaça, que só essa dica aqui já vale essa aula. Você vai pegar uma tesourinha que seja esterilizada e você use só para isso. Não vai pegar uma unha que você cavoca a unha, uma tesourinha que você mexe na sua unha encravada e vai pegar no bico, jamais. Algo que seja esterilizado. Sempre que você for usar, você passa um álcool 70 e você compra essa tesourinha, esterilize e use só para isso, para abrir o cartucho. Na lateralzinha do cartucho tem um lugarzinho ali para você abrir. Você vai abrir esse cartucho ali e aí você vai pegar, olhar para qual lado está a solda da agulha e vai envergar ela levemente para baixo e vai montar o cartucho novamente. Só isso. O fluxo vai aumentar e muito. Tem muito tatuador que, Diego, não puxa a tinta não desce, fica enchendo o cartucho. Porque, não sei porque de fábrica a galera já não faz isso. Porque a gente passou décadas envergando as hastes das agulhas para aumentar o fluxo e para aumentar a pressão para baixo na pele. Você consegue até um traço mais firme. Não sei porquê. Algum tatuador que muitas vezes ajuda na fabricação de cartucho não falou isso para as fábricas ainda. Porque, mano, toda vez eu tenho que fazer isso. Na agulha de pintura também, tá?
Você consegue uma pigmentação mais sólida e você consegue mais definição também. E aí a gente vai falar também de um ponto muito importante. Tem a agulha, tem a pigmentação, tem o fluxo, mas o posicionamento de mão é um dos pontos muito importantes também. Para a gente garantir também uma orientação na hora de fazer o pigmento chapado. A gente tem que entender que eu faço a pigmentação com a máquina em pé, totalmente reta, ela vai estar muito mais propícia, a orientação dela, a sombrear, tá? Se eu inclino mais essa máquina, ela está mais propícia, desculpa, a fazer uma pigmentação mais sólida, beleza? Por que que a gente tem que entender isso? Quando você vai fazer uma variação de traço, como está sendo feito aí, eu estou deixando alguns traços mais grossos, né? Estou mantendo uns tracinhos fininhos. Eu tenho que entender que quanto mais eu inclino a máquina, mais ela vai entrar com uma perfuração mais invasiva, tá? Até certo ponto. Se eu passar de um ângulo mais deitado, ela vai acabar engatando a agulha e estourando o traço, tá? Como é que eu vou saber qual o ângulo exato? Estuda e pratica na pele artificial. Coloca um monte de linhas retas e vai fazendo o traço com variações de inclinações diferentes, tá? Se eu disser para você aqui, é 90 graus, é 75 graus. Isso é altamente impreciso, porque a pele não é um órgão reto e o braço também não é um órgão cilíndrico, beleza? Então você faz a 75 graus, igual eu já vi várias aulas. Para sombrear é 75, para pintar é 90, por exemplo. Não, vai ter sua forma de trabalhar, sua forma de se adaptar também para a máquina, para o seu equipamento. Então muitas vezes eu gosto de trabalhar com o traço indo de cima para baixo, você gosta de baixo para cima, eu gosto de inclinar um pouco mais, você não. Às vezes eu traço com a agulha muito para fora, às vezes você não consegue, a agulha engancha, você já prefere a agulha para dentro do bico, entendeu? Então eu sempre trago conteúdo que ajuda muito a galera a se descobrir na identificação, tá? Outra coisa, para pigmentação sólida, a gente tem que entender que tem que ter uma tensão um pouco menor na máquina, beleza? Por quê? Presta atenção. Quando eu estou trabalhando com sombra, eu especificamente costumo aumentar um pouco a voltagem, porque eu recuo a agulha e suavizo a aplicação na mão, tá? A minha maneira de fazer, beleza? Então tá, vai ser mais suave, eu estou mais suavizando a mão. Quando eu vou trabalhar com a aplicação de preto sólido com a agulha de traço, que é uma agulha mais dura, eu faço o oposto, eu reduzo um pouco a voltagem, porque é muito mais propício você acabar machucando ou talvez até cortando a pele, tá? Na hora de pigmentação sólida. Então é muito importante a gente ter esse cuidado aí. Uma coisa que eu queria até dar um alerta para vocês, o ideal é a gente estar sempre em contato com fabricantes, estudando equipamento. Eu sempre fui muito desligado para isso, não vou mentir para vocês, tá? Agora que eu busco saber mais sobre especificações e tudo mais. Tem muita coisa na minha carreira que eu fui desenvolvendo e fui me aprimorando pela sensibilidade da prática, sabe, de sentir o equipamento. Mas quando eu falo de aumentar e diminuir voltagem, não é só pela pressão da máquina, não. Vai depender da rotação, vai depender da abertura, beleza? Então tem máquina que ela é mais rápida, tem máquina que é menos, tem máquina que tem recuo, tem máquina que não tem. Por que que eu estou falando isso? Tem muito tatuador que, Diego, qual voltagem eu uso para traçar? Isso é muito complexo. Eu sempre trabalhei entre 8 e 9 para traço, pintura e sombra em todas as máquinas, menos na fonte da Cheyenne, tá? Que eu sempre achei muito macia. Era uma máquina muito potente, mas também muito suave ao mesmo tempo. Eu sempre trabalhei com voltagem 11 e 12 para conseguir a sombra suave para não ficar marcada. Exceto isso, mas aí não vou dizer que é errado trabalhar com a voltagem 6 ou com a voltagem 10, aí vai depender do seu da sua forma de fazer, tá? Agora eu estou fazendo uma pigmentação blocada nas partes maiores, beleza? Para que tenha um maior contraste. Eu sempre gosto de trabalhar os pretos porque do preto eu consigo ir me encontrando. O que é que eu vou fazer depois, onde é que eu vou botar meu tom, onde é que eu vou fazer
sombra clara. E um ponto que a gente tem que entender que tem várias formas de se fazer isso. Eu vou falar aqui duas. Primeiro, o preto que é feito com agulha de traço, ele é aquele preto absoluto. Eu sei que pode parecer um pouco complicado, um pouco complexo, mas não é, tá? Você vai fazer, por exemplo, a menina tá com a roupa preta e camurça. É aquele preto, é um preto bufante, vou falar a grosso modo, é aquele preto acinzentado. E nessa parte da camurça tem botões preto, que é aquele preto brilho, que é um preto mais preto. Entende? Então são dois tipos de preto. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Tem como fazer com tonalidades, se você misturar com cinza e tal, mas você quer preto, você não quer cinza, você vai usar preto, preto mesmo. Então, quando eu quero um preto maior, de áreas maiores, que não é um pretão tão chapado, ele é aquele preto normal, eu coloco o preto normal. Quando, ou melhor, coloco o preto aplicando com agulha Magnum, tá? Quando é um preto que eu quero um preto mais sólido, eu aplico com agulha de traço ou bucha. É tanto que tem trabalho oriental e tem trabalho neotradicional que o pessoal pigmenta com agulha de traço e agulha de bucha. Não é com agulha de magno não, tá? Porque a agulha de magno ela é maior, a forma de solda é diferente. Fica uma pigmentação mais dispersa, uma pigmentação mais aberta, tá? Então, essa é a variação que a gente tem que entender. Mais à frente também eu vou estar falando desse tipo de variação com agulha com tinta branca. A gente entender as formas de aplicação de preto e sumo de preto também. Então já estou finalizando aí o preto para a gente entrar falando mais sobre monocromia, degradê e gradiente. Beleza? Isso aí são assuntos que a gente vai dar uma aprofundada, vai estar falando aqui. Eu até acredito que nessa parte que está sendo feita nesse trabalho, dá para ver a maneira que eu estou segurando a máquina, a maneira que está sendo pigmentada, é uma maneira de forma suave, sem força, sem agressão, sem ficar muito, sem forçar muito a pele, tá? A gente tem que entender que por mais que pareça que na pigmentação mais intensa, no preto mais escuro, a gente tem que pôr mais força e pôr mais tinta, não é assim que funciona, é o contrário, ó. Aplicação com suavidade, principalmente sem sangramento, sem inchaço. Fazem 4 anos que eu gravo aulas, faz 4 anos que eu falo isso, tá? A galera que estuda comigo há muito tempo tá cansado de saber. Você que tá chegando novo aqui, você que é novo, inclusive, ou nova, segue aqui esse canal. Eu tinha um canal com, acredito, 60 mil inscritos e um Instagram com 133 mil seguidores. E, infelizmente foi hackeado, não consegui recuperar de maneira alguma. Contratei empresa, paga e tudo. Infelizmente perdi, mas estamos aí. E até desmotivado um tempo de produzir conteúdo, porque perdi monetização e tal, mas coisas da vida, levantar a cabeça e fazer acontecer. Um ponto legal também é a gente prestar muita atenção nessa hora de aplicação de preto, que por exemplo, você fez o traço preto numa superfície e aí você vai pegar e vai fazer uma aplicação chapada. Você tem que fazer o máximo para que o preto fique exatamente igual ao traço, para que depois da pigmentação você não perceba o chapado pintado dentro e o traço preto de outra tonalidade, tá? Isso é muito importante. Se você olhar ali, você vê todo o bloco preto. Você vê todo o bloco preto, onde foi traço e por cima do traço e em todo lugar, tá? Essa é uma das partes muito importantes. Dependendo do tamanho do trabalho, eu também acho muito interessante também a gente estar trocando a agulha e às vezes limpando. Tem uma técnica que inclusive eu até vi na internet com Tuzinho. Eu acho muito. Tuzinho é meu amigo, é um cara que eu admiro muito. A gente já trocou muitas ideias aí. Eu não conheço pessoalmente, mas a gente já trocou ideias sobre curso, sobre conteúdo, tá? Sobre algumas coisas interessantes. E uma das aulas dele eu achei muito interessante que ele fala sobre deep cake, como fazer um deep cake de forma barata, tá? Você pegar o deep cake, para quem não sabe, um produto que limpa a sua agulha. Em vez de você botar a agulha durante o trabalho só ali num copo com água, num copo com diluente, você vai ali e você bota esse produtinho que tem uma esponjinha que suga e limpa tudo. Limpa, deixa a agulha bem limpa e suga a sujeira, suga o pigmento. Então, a gente consegue fazer com algodão. Pega um copinho de café,
coloca o algodão e coloca diluente. Você consegue trabalhar muito mais tempo com agulha limpa, tá? Se for um trabalho muito grande, eu prefiro trocar, beleza? Agora a gente está trabalhando aí monocromia. O que é monocromia? A gente tem várias formas de fazer. Tem a monocromia, tem o degradê, tem o gradiente. O degradê a gente faz com várias cores: preto, cinza e branco, tá? Eu consigo fazer um degradê: preto escuro, preto médio, cinza naval, cinza claro, cinza tubarão e branco. Degradê, beleza? Gradiente: preto e cinza, duas tonalidades se fundindo, tá? Monocromia é uma tonalidade entrando em degradê, se degradando. Eu falo degradar, amanhã até me corrige, acha que essa palavra está errada. Eu até olhei no Google. Degradar uma tonalidade para que ela vá ficando mais clara. Pronto. Isso é a monocromia, beleza? Então, quando você vai sombrear um trabalho, eu acho muito mais interessante você fazer em monocromia com a suavidade da mão. Por quê? Você tem que entender uma coisa. Esse trabalho vai ser preto e branco. Se ele fosse colorido e fosse entrar tonalidades de cores em cima dessa tonalidade aí, eu iria perder tanto a tonalidade por conta da cicatrização e tanto porque quando você coloca uma camada em cima da outra, você machucou um pouco mais, ela vai expulsar um pouco mais na cicatrização. Você concorda com isso? Então, se nesse processo aí eu tivesse fazendo preto, sumo escuro, sumo claro, para depois colocar vermelho, vermelho médio, são duas etapas, duas camadas machucando, machucando, machucando a pele, tá? Então vai provocar uma cicatrização muito mais forçada e pode ter uma perca gigantesca de pigmento, beleza? Acho que tá dando para entender, né? Então, quando eu vou trabalhar com a tatuagem colorida, eu faço o seguinte: eu venho, coloco onde é a sombra mais escura, eu trabalho monocromia só com preto. Preto e diluindo na camada da mão. Aí quando eu coloco um verde escuro, um verde médio, um verde claro, eu consigo degradar a coisa mais linda. Inclusive, vai sair aí a aula de um fechamento de costa, tá? Todo colorido. Vocês vão aprender pra caramba. E aí quando eu faço preto e branco é totalmente diferente. Agora o que é que eu tô fazendo? Eu tô fazendo todo preto sólido com preto. Sem diluir, sem dar toque em sumo em nada, para depois a gente entrar com sombras escuras, tá? Depois sombras médias, depois sombras claras. E é aí que a gente vai fazendo com calma, entendendo que não são só separações de tonalidades, não são só separações. Da mesma forma que na parte da marcação teve a preocupação de olhar a máquina, mexer em máquina, pressão de mão, a gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui. A gente tem que entender que para fazer um trabalho homogêneo, uma sombra homogênea, tem que fazer com suavidade. Qual a forma delicada, até delicada, que eu estou segurando a mão para fazer essa aplicação? Ó, estou fazendo uma aplicação muito blocada numa das regiões mais sensíveis do corpo, que é entre dois dedos. Não tá machucando, não tá rasgando pele, não tá sangrando. Olha só, quando limpa. Acredito que 80% dos tatuadores que fazem tatuagem nesses locais, quando passa o papel, sangramento de plasma, chega a mina, tá? Isso não é legal, não é legal. Se você faz desse jeito aí, aprendeu desse jeito, tenta mudar. Eu acredito demais e você não tá pigmentando certo. Esse trabalho cicatrizado ficou da mesma forma, tá? Tem até tatuadores que perguntaram: caramba, que viram, né? Esse trabalho pessoalmente. O que é que você fez? Qual foi a tinta? Qual é a marca? Qual é a máquina? Não é. É a técnica, a forma de fazer, a forma de aplicar. Eu defendo muito que o conhecimento ele ultrapassa essa ideia de que tem que ser máquina tal, tem que ser aquilo, tem que ser tinta tal, entendeu? Eu até tô parando de estar falando sobre equipamento, de estar indicando, porque eu acho que ainda tem uma ilusão generalizada no meio da tatuagem, principalmente por iniciantes. Pausa. E tipo, como eu até falei mais cedo,
Você nem domina técnicas, nem entende sobre o equipamento, não sabe aplicar na camada correta e já está buscando usar as máquinas mais caras do mercado, já está buscando, sabe? É uma diferença muito pequena, tá? Muitas vezes, principalmente sobre pigmento. Hoje tem muito pigmento bom, tem muita marca boa. Ó, então aí eu fiz o esqueleto do trabalho. Tá todo traçado, todo preto, blocado, tá aplicado. E agora eu vou começar as degradações. Eu não sei nem se essa palavra existe. Me corrijam se tem algum professor de português, me ajude, que amanhã já chamou minha atenção. Umas 10 vezes eu acho que essa palavra existe. Degradar a tonalidade, degradação de preto. Olha lá, quem é foda em português, me corrija aí, que eu estudei até a sétima série, só tive que parar de estudar pra ajudar a criar meus irmãos. E agora a gente vai fazer sombra escura com preto puro com agulha de Magnum de 11. Olha só a suavidade dessa aplicação dessa sombra apenas com a movimentação, tá? Você tem que entender que sua mão o melhor recuo que tem é o da sua mão. Movimentação como se sua mão fosse um amortecedor. Ela vai entrando, você vai fazendo, vai puxando o movimento, levantando a agulha da pele. Aí tem muitos tatuadores que deixam, às vezes, a tatuagem como se fosse um bicho de sete cabeças, tá? É muito complexo, você não vai conseguir, não começa a estudar, não sei o que. Por quê? Porque tem variações. Você vai separar como se fosse várias caixas. Em cada caixa é uma técnica, uma forma de fazer. Se você achar que tatuagem é feito tudo do mesmo jeito, você vai se embananar, vai se enrolar, não vai conseguir sair do lugar. Pigmentação da folha que está do lado dessa foi uma pigmentação sólida, blocada. Foi feita de um jeito. Essa outra folha que está do lado, que é um preto também, que ele vai degradando. Aquela velha palavra, que eu não sei se existe, que eu vou pesquisar. Já é feita de outra maneira, uma pressão diferente. A agulha está mais recuada. Quando foi a parte blocada, a agulha estava mais para fora, tá? Então é isso que você tem que entender. Como é que eu vou estudar, Diego? Como é que eu vou chegar no nível de conseguir fazer trabalho mais avançado, trabalho mais realista? Vai estudando aos poucos. Uma semana ou um mês se dedica só a trabalho black work. Outra semana se dedica a old school. Por isso que o método Tatuador Pro é legal. São todos meus workshops, trabalhos que eu venho aí desenvolvendo há 4 anos, tá? Sumo tonalizado, tem 4 workshops de pelos, pelo de tigre, pelo de leão, pelo de lobo, pelo de raposa. Eu defendo mesmo a tese de que é o workshop mais completo do mercado. Então, se tem interesse, dá um oi nas minhas redes sociais que a gente conversa sobre, tá bom? Outra coisa que a gente vai perceber agora: velocidade de movimentação. Quanto mais espaçado o pigmento, tá? Eu quero Quanto mais eu quero que o pigmento preto fique um preto mais aberto, mais disperso, mais rápido eu faço a aplicação. Quanto mais fechado, mais lento e mais curto eu faço a movimentação. A gente vai ter que focar em dois pontos: velocidade do movimento e o tamanho do espaçamento do movimento. Se é um movimento mais aberto, fica mais dispersa a sombra, ela fica mais clara. Os pontinhos eles são perfurados com mais espaço entre eles. Se eu quero a pigmentação mais sólida, eu faço mais devagar e movimento mais curto. Como é que eu vou saber se eu estou fazendo da forma certa? Pratica. Por que eu estou sempre repetindo isso e vou passar a repetir muito? Pelas perguntas que eu recebo. Eu sempre acompanho a evolução do pessoal que está estudando comigo. Eu faço questão disso, de estar sempre com a galera, de estar vendo, estar acompanhando. A galera me manda trabalho para me analisar. E a maioria, Diego, me diz como eu faço, eu nunca fiz. Experimenta! Experimenta! Eu aprendi assim, aprendo até hoje. Oh, vou desenvolver um novo sumo. Como é que funciona na minha cabeça? Vou desenvolver um novo sumo, uma nova forma de fazer sombra. Faço alguns experimentos, tá? Hoje eu já saí do nível de estar testando em pele artificial. São 15 anos de profissão, onde eu, além de trabalhar com vários estilos e técnicas de tatuagem, eu trabalhei com vários tipos de materiais de pintura, materiais artísticos. Trabalhei com aquarela, trabalhei com tinta guache, trabalhei um pouco de tempo com nanquim, fiz grafite, pintura em tela a óleo, pintura acrílica. Por mais que não foram vários anos em
uma dessas técnicas, que eu não virei mestre, pintor, mas eu aprendi um pouco sobre cada um e eu consegui entender que o que mais me fez evoluir foi experimentar e testar. Então, eu estou desenvolvendo uma técnica que eu quero avançar, melhorar, pratico, tá? Tem alguns trabalhos que eu faço só com preto, tem trabalhos que eu faço com sume, tem trabalho que eu faço com sombra tonalizada, tá? E aí agora a gente vai entender como é que a gente dilui a sombra do fundo. Ó, a mesma agulha de 11, eu recuei um pouquinho mais e aí eu quebrei a tonalidade. Eu estava trabalhando com preto puro, tá? Agora eu estou trabalhando com sume e esse sume tem uma gota de branco. Eu vou estar trazendo também aulas especificamente falando sobre sumo, tonalidade de sumo. Por que eu não vou dar todo o ouro aqui? Para que você assista outras aulas também. Hoje o foco da aula é tatuar a mão e neo tradicional. É o que a gente vai falar aqui. O que não for falado aqui, e acredito eu, que é muito mais enriquecedor para essa aula, vai estar no canal do Telegram. Primeiro link da descrição. Além de estar participando lá dessa aula de forma gratuita, vai estar retirando certificado de algumas aulas como essa, por exemplo. Nem sempre vai ter certificado, só quando for workshop, tá? E vai estar concorrendo a premiações. Tem máquina todo mês e uma pen agora no final do ano, uma pen da Rator. Então, não fica de fora não. Vou dar até um spoiler. O branco é para dar uma estabilizada a mais, para que não fique tão vermelhidão. Se não tivesse com branco aí, essa parte ali tava muito mais vermelha. Ó, o legal da gente tá sempre trabalhando, pensando no que vai vir depois do trabalho, ó, ali foi blocado com preto. Lembra, com a agulha de traço? E eu tô fazendo essa sombra por cima da pigmentação, tá? E não vai lesionar a pele, não vai rasgar, não vai criar cascão. Por isso que a gente tem que estar sempre com aquela tese. Sempre eu falo, não inchar, não sangrar, tentar não machucar a pele, beleza? Muita gente erra no erro das agulhas. No erro das agulhas. Quer fazer a sombra de fora com agulha muito pequena, tá? Quer fazer um bloquinho muito preto com agulha muito grande. Então, prestar muita atenção na escolha dos materiais. A gente também tem que entender que a técnica de sombreamento aí do fundo, ela tem uma graduação. Eu estou trabalhando aí com meio tom. Na maioria das vezes eu faço a aplicação toda degradando na pegada da mão, com meio tom. Depois eu venho com sombra escura, se eu quero dar mais profundidade em um lugar. E se tem um outro lugar que eu quero suavizar e estender mais essa sombra, eu venho com sombrinha clara, beleza? Eu faço como se fosse, entre aspas, uma base no fundo. Mas nesse meio tom, eu não faço uma aplicação blocada para ficar chapado de meio tom, não. Ele vem mais escuro e ele vem clareando. E aí depois eu vou lapidando isso, tá? É muito importante a gente entender que a sombra, eu não vou dizer 50% não, 30% do trabalho, a sombra de fundo. A sombra de fundo é o que dá ênfase no trabalho, é o que leva o olhar do observador para o objeto que está tatuado ali, para o elemento que está tatuado ali, tá? Então você entender como trabalhar o fundo de uma tatuagem, tipo, esse trabalho sem o fundo parecia um adesivo colado na pele. Quando você coloca o fundo, parece que ele está numa atmosfera, tá? Parece que ele está em algum lugar. Você está projetando a rosa mais para frente, ele está saindo dessa ideia de adesivo e está ganhando mais dimensionalidade. Então essa que é a importância da gente entender o fundo. Por que eu estou fazendo um fundo antes de sombrear rosa? Essa aí eu quero saber. Bota aí no comentário. Por que eu estou fazendo o fundo antes de fazer a rosa? O fundo, no meu ponto de vista, é uma das partes da tatuagem mais importantes de fazer. Até mais do que expressões de rosto, olho, nariz e boca, tá? Você faz, já aconteceu muito comigo, de fazer um trabalho excepcional e cagar o fundo. Porque, na maioria das vezes, eu deixava o fundo por outro. Fazia todo o trabalho tá virado. Tava lindo. E no final eu fazia um fundo, cagava o fundo. Marcava tudo, manchava tudo. Então agora eu tô fazendo o que eu acho mais importante, que é as partes de definições. Quando é um rosto, olho, nariz e boca. Quando é um desenho, variações de linha, tá, o preto sólido tá pronto, eu vou logo pro fundo para depois finalizar com a sombra e o branco, tá? Eu tô conseguindo fazer um fundo
muito mais bem acabado, com muito mais acabamento, muito mais homogêneo, muito mais bonito. Isso está enriquecendo até os detalhes que tem na tatu, tá? É estratégia para você conseguir executar de melhor maneira, com mais rendimento, beleza? Variação da velocidade, como foi falado. Quer tonalidade mais clara, mesmo você usando o meio tom, passa um pouco mais rápido. A tonalidade vai ficar uma tonalidade mais leve. Quer que fique uma tonalidade mais clara, coloca lá um pouco mais curto, menos velocidade. E aí eu também estou trabalhando com variações. Estou trabalhando com meio tom, depois eu venho e coloco uma outra camada de sombra escura, onde eu quero que dê mais profundidade, por exemplo, atrás da adaga, tá? O nome disso é sobreposição de tonalidades, tá? Sobreposição de tonalidades. Eu pego uma tonalidade só e trabalho dando degradê, a monocromia dela, e depois eu coloco uma segunda camada ou até uma terceira sobre a tonalidade. Beleza? Isso é muito, muito importante para que a gente consiga. Tem muito tatuador que fazia o seguinte, antigamente. Pegava o preto, isso aí é década de 90. Pegava o preto puro, aí aplicava aqui o preto puro, aí queria deixar ele médio. Aí pegava o preto puro e dava um toque no batoque de diluente e ia fazendo. Ele ficava médio. Depois o claro. O que é que acontece? Dessa forma você, na maioria das vezes, fica uma única tonalidade. Fica um pretão escuro e depois ele some. Você não consegue ter uma tamanha suavidade e você também não consegue ter um tamanho controle. Você tem que entender que quanto maior a facilidade para executar o trabalho, melhor para você. Essa é a busca. Então, se eu faço um meio tom que me assegura que a tonalidade base é aquela, e eu vou só dosando ali onde eu quero mais escuro, onde eu quero mais claro, eu vou conseguir fazer trabalhos de níveis artísticos de complexidade que anteriormente eu não conseguia. Então, eu tenho duas buscas hoje na minha carreira. Uma, primeiro, executar o trabalho de forma mais simples, tá? Eu consiga separar por etapa. Eu bato o olho no trabalho, já sei o que eu vou fazer, vai ser isso, isso e isso. E dois, deixar essa maneira simples de forma mais didática possível, para que eu possa trazer aqui e explicar exatamente o que eu estou fazendo em cada momento, tá? Por que que eu sempre fico falando isso? Sempre estou puxando a sardinha para minha forma de ensinar, para minha forma de conteúdo, porque eu consumo conteúdo também, eu estudo outros professores também, outros canais do YouTube também. Cara, e os caras botam uma hora de vídeo de tatu, tem 20 minutos falando, o resto é música. O que eu, o que eu acho, o que eu acredito, de verdade, eu aprendo quando eu entendo qual a lógica por trás do que está sendo feito. O cara tá fazendo aqui, tá dizendo, ó, tô botando esse preto por conta disso, tô fazendo isso por conta disso, para acontecer aquilo. Eu aprendo dessa maneira, então é essa maneira que eu quero trazer para vocês. É essa maneira que eu acredito que funciona, tá? Então não adianta, não adianta. Presta atenção, fica aqui até o final da aula que não tem conteúdo melhor que esse. Não tem conteúdo melhor que esse. Aí, vamos falar um pouquinho mais. Eu sinto a necessidade de falar um pouquinho mais sobre sobreposição de camadas, tá? Prestem bem atenção. Atrás da adaga, eu fiz como se fosse uma sombra para representar esse raio de luz, com uma sombra em formato circular por trás da adaga. E agora eu estou fazendo uma sombra com a tonalidade mais escura por cima dessa sombra, uma sobreposição, tá? Trabalhei toda uma tonalidade média, ó. E agora eu venho com tonalidade escura, de sombra escura, não é preto. E aí você deve estar pensando, Diego, mas está ficando com as tonalidades meio acinzentado, uma tonalidade bonita. A tonalidade bonita é o sumo tonalizado, beleza? Que vai ter uma aula aí, acho que teve até galera que assistiu. A gente teve o último workshop, o segredo do sumo tonalizado, tivemos 23 mil espectadores. Foi um sucesso. Então, novamente eu vou estar trazendo uma outra aula sobre sumo tonalizado, beleza? Então, pratiquem sobreposição, pratiquem sobreposição. Vou dar um exemplo aqui de uma virada de chave que eu tive há muitos anos atrás para entender como
fazer um exemplo de estudo de sobreposição, de entender como separar exatamente as tonalidades sem que uma interfira na outra e sem que misture, tá? Então mentaliza aí, vamos sair um pouco dessa tatu, só nesse momento aí, mentaliza aí. Você vai fazer numa pele artificial um quadrado, vamos supor, 5 por 5, 5 centímetros. Esse quadrado você vai fazer ele com sombra clara, beleza? Fechamos o quadrado de sombra clara. Dentro desse quadrado você vai fazer um triângulo. 4 centímetros. 4, 4 e 4. E aí você vai fechar com sombra média. Tá? E dentro desse triângulo você vai fazer um círculo de 2 centímetros. A circunferência vai fechar com sombra escura. Tá? Você vai se surpreender como vai ficar quase tudo da mesma tonalidade quando você fizer. Por quê? Porque na sua cabeça, na maioria das vezes, a maioria dos tatuadores que estão estudando aqui, ou desenhista ou artista, acreditam que é só a tonalidade que influencia. E não é, a aplicação também, tá? Então, na maioria das vezes, o primeiro teste que você vai fazer vai ficar tudo do mesmo tom. Você variou todas as tonalidades lá, e aí você vai começar a virar a chave de entender que tem variação de aplicação, tem variação de movimento, tem variação de pressão de máquina, tem variação de pressão de mão. Beleza? Aí a gente vai mudar o jogo. Aí vai ter um monte de trabalho que você já fez para trás. Você vai olhar e vai dizer: porra, mano, foi isso que eu não consegui variar as tonalidades. Qual que é a segunda pegada? Começou a deixar as tonalidades distintas, diferentes, o meio tom, separando o tom claro do tom escuro. Faz uma bolinha de preto em cada tonalidade para você enxergar a altura do contraste que você vai conseguir. Tá? Isso é exatamente o que eu estou fazendo aí. Eu apliquei uma primeira tonalidade, trabalhei essa mesma tonalidade com uma infinidade de variações de movimentos, até eu conseguir degradar ela para depois trabalhar uma segunda tonalidade por cima dela fazendo a mesma coisa. E aí eu consigo nitidamente ver dois tons aí e desse mesmo tom a derivação, tá? Eu sei que parece complexo, mas infelizmente é isso. Quer tatuar, quer estudar comigo, vamos botar a cabeça para fritar. Não estou entendendo tanto, volte e assista a aula. Tá ficando meio difícil, tá doendo. Vamos crescer, sem dor, sem ganho. A parada é essa aí. Quer aprender? Eu estou disposto a ensinar. Tem conteúdo massivo aqui. Imagina só o que você não aprende lá no método Tatuador Pro. Só conteúdo pesado. Harmonia e suavidade no fundo. Você tem que entender que principalmente a parte de simetria e de harmonia, o que vai dar para uma tatuagem é o fundo. É muito difícil você ver um retrato, um desenho, qualquer um estilo oriental, qualquer coisa sem ter o fundo. O fundo ele vem como um complemento. Ele é a cobertura do bolo, ele é o recheio do bolo. Então você tem que entender. Tipo, eu estou fazendo esse raio desse lado direito aí. O raio do lado esquerdo tem que estar com o mesmo acabamento, sendo feito com a mesma cautela, para que eu consiga o mesmo resultado. Não adianta você vir fazendo um trabalho que é o que mais eu vejo. O fundo de baixo tá bonitão, quando chega em cima borra tudo, tá? Na maioria das vezes é porque você vai cansando, a maioria das vezes, mas também acontece de você começa a tatuar a lateral da coxa, que é a parte de baixo é um músculo que ele é mais fácil de fazer uma aplicação. Se é um tatu muito grande que ele vem até perto da região da cintura, que pega toda a região flácida aqui, você se perde. Aí você vem fazendo uma sombrinha, a coisa mais linda do mundo, e quando chega aqui começa a ficar manchado. Isso tatuadores profissionais pecam em convenção, tá bom? Qual a solução disso aí? Foi falar da aula inteira, a gente entender que tem variações de pressão, variações de equipamento. Tá tatuando na coxa, tá fácil de pegar com a voltagem que você está usando, com a agulha que você está usando. Passou para a parte mais flácida, aumenta um pouco a voltagem, diminui ou aumenta a agulha para você entender qual o objetivo que você quer. É uma pigmentação suave, é uma pigmentação mais sólida, e assim você vai entendendo como corresponder a cada região do corpo. E não é todo o corpo uma coisa só, não é feito da mesma forma em todo o corpo, tá? Então esse é um dos primeiros pontos para você entender como é que funciona, tá? Você tem que entender também que o fundo ele vem muito para dar profundidade para o trabalho.
né? Para a gente descolar ele da pele, para que você entenda que tem algo a mais ali. E não é só um trabalho. A parte da profundidade é algo que enriquece e enriquece muito o trabalho, né? Nunca jamais, não vou dizer nunca jamais não, que pode ser que aconteça. Fazer o fundo com alguma tonalidade chapada, ou colorido, ou sombreado, não faz, pelo amor de Deus. Já botei vários trabalhos a perder, já perdi convenção de tatuagem, o trabalho tá lindo, eu mandar um azul céu lá chapado, que eu vi numa revista, achei bonito. Botar o trabalho a perder, acabar perdendo um ponto e acabar perdendo a convenção também. Então tem muito cuidado. Entenda de que sempre é degradando o pigmento, é fazendo monocromia, é fazendo degradê. Você chegou agora na aula e não sabe o que é que significa isso? Volta essa aula aqui que eu falo sobre degradê, monocromia, gradiente e por aí vai, tá? Então já entendemos que nunca jamais a gente vai fazer um fundo chapado com nenhuma tonalidade chapada. Tem que trabalhar com sobreposição, sempre dando degradê no pigmento, tá? Agora eu vou falar de um ponto que vocês nunca ouviram ainda. O fundo, ele ajuda demais a gente controlar o contraste. Por isso que eu estou fazendo o fundo anteriormente de finalizar as tonalidades do elemento principal. Isso ajuda muito quando você está fazendo um rosto, tá? Quando você faz todo o fundo ali, você tem uma tonalidade de base como referência para você e se encontrando na hora de executar o trabalho, né? Geralmente a galera usa muito preto, por isso que a gente falou que o cabelo é pretão, eu chapo o cabelo de preto. Porque quando eu olho para referência, eu digo, não, a sombra da bochecha é metade do tom do cabelo preto. Então eu vou botar aqui metade do tom do cabelo preto. A bochecha é umas 4 vezes mais clara do que o olho. Então você vai se encontrar melhor se você fizer todo o preenchimento de fundo. Você consegue olhar aqueles espaços brancos e negativos e muito mais rápido seu cérebro consegue perceber e identificar qual tonalidade que vai ser colocada ali. Ó, agora ficou muito mais fácil de perceber quais tonalidades vão ser colocadas, tá? Todo o fundo ficou com total harmonia, pele friazinha, tá? A mão vai inchar um pouco porque é normal. Tem muita articulação, muito osso, tá? Muita dobra, é normal. Mas aí eu já me identifico, ou melhor, já me encontro muito mais rápido na hora de executar. Primeiro eu vou fazendo sombra escura. Ó, na própria pegada da mão, do movimento, eu já vou degradando a sombra. Não vou botando em outros batoques nem misturando com outras tonalidades, não. Beleza? É mais pressão de mão e de máquina. Como é que eu faço para deixar a sombrinha tão lisa? Eu recuo a máquina no bico e aumento a voltagem. Se eu estou trabalhando com 7, eu boto 7,5. Eu não vou aumentar para 9. 7,5. Tá? A forma de segurar e de limpar também vai me ajudar muito. Ó, movimentinho pendular. Sempre se preocupando muito com a quina. O que é a quina? Desde onde a sombra ela tem que pegar desde onde está saindo o traço. Desde a parte de cima do traço. Essa é uma parte aí que eu acho crucial assim para o acabamento da tatuagem, porque ninguém merece olhar uma tatuagem aí e a pintura e a sombra tá toda descompassada, passando por cima do traço, faltando, tá bom? Então, esse é um ponto que eu acho interessante. Uma coisa legal que a gente pode fazer também é estar praticando as angulações de movimento na pele artificial. Você bota a pele artificial sem forma nenhuma, só pega a máquina, pega ela em pé, com a tinta preta ou sombra escura, faz movimento de pêndulo e limpa. Faz movimento de vai e vem, sem pendular. Faz movimento de círculo, para que você comece a entender. Tipo, não precisa 100% durante o estudo você tá se preocupando, esse movimento é assim. Tem coisa que a gente dormindo, o cérebro mesmo vai encaixando, vai colocando ali. Pratica durante o dia, estuda, faz o que tem que ser feito, descansa. E naturalmente tu vai desenvolver, tu vai aprendendo. O importante é praticar. Você conseguindo praticar é o mais importante. E aí eu já começo a fazer umas mesclas de tonalidade, tá? Tô trabalhando. Uma coisa que eu não costumo fazer mais é tipo, eu tô trabalhando com preto, pego o bico sujo de preto, do jeito que tá, e coloco lá dentro da sombra escura ou da sombra média. Eu não faço mais isso. Agora eu tô sempre limpando o tom para que eu consiga equilibrar a tonalidade que eu quero.
Tô trabalhando com preto. É preto, preto. Quando acabou o preto, eu quero sombra escura. Eu vou lá, limpo no Deep Cake o bico, seco ele e vou pra sombra escura. E faço isso pra sombra média, pra sombra clara, tá? Ah, mas dá mais trabalho, mas você consegue mais qualidade. Você consegue controlar mais a tonalidade aplicada. Porque muitas vezes você tá trabalhando com meio tom e você acha que do jeito que tá sujo ali, se for pra sombrinha clara, vai vir sombra clara. Não vai. Ela vai carregar um pouquinho de sombra clara no batom que está totalmente sujo de outras tonalidades escuras e você vai aplicar uma sombra escura. Na maioria das vezes você acaba um trabalho e pensa, como já aconteceu comigo, caramba, ficou muito escuro, fechou demais. Justamente por conta disso. Justamente por conta disso. De você não se ligar nessa ideia de estar separando as tonalidades para manter maiores variações. Da mesma forma que foi feito o fundo, a gente pode aplicar também na rosa, trabalhar por camadas. Uma coisa que eu hoje estou usando muito no trabalho preto e branco é deixar a pele do cliente como volume. Eu estou fazendo o máximo para não estar usando branco, sabe? Principalmente porque eu moro em Natal. Natal é uma cidade tropical, tem muito calor, a galera curte praia, tá? Então, branco não é pra isso, velho. O sol é inimigo mortal do branco. É tipo Batman e Coringa. Gotham City, sacou? Então, tenta deixar o branco aquele lugar que é o local mais branco. O tchan da tatuagem vai ser o branco, entendeu? E a iluminação ser a tonalidade da pele do cliente. Eu acho até que o trabalho, além de duradouro, fica muito bonito. Que a gente tem que parar pra pensar nisso. Tem muito tatuadores que tá se preocupando mais com a postagem, né, do Instagram, do Reels e tal, do TikTok, e tá esquecendo que o trabalho tem que ser feito para a vida toda, velho. Tem que ter essa preocupação. Olha só, nessa parte aí que eu tô fazendo a sombrinha com meio tom, logo ao lado, a parte que tá sem sombra nenhuma, como já parece que recebeu branco, só por mim ter isolado esse local e ter deixado negativo. Vão ter aulas também que a gente vai aprofundar mais e tá falando sobre espaço negativo, que um ponto muito importante que a gente tem que entender é sobre graduação de cores, né? A gente entender que tem a separação, como é que eu faço as minhas escalas tonais, principalmente para trabalhar com preto. Geralmente eu trabalho com 3 batoques, como todo mundo sabe, só que agora eu estou fazendo essa adição do branco, tá facilitando muito a aplicação. E quando eu descubro alguma coisa que facilita para mim, eu já quero automaticamente compartilhar com o pessoal que estuda comigo. Porque se facilitou minha forma de trabalhar, tipo, jamais quando eu trabalhava só com preto eu conseguiria fazer uma sombra com uma aplicação tão suave, tão bonita como essa aí. Na maioria das vezes, toda tatu você enxerga a tatuagem muito mais bonita pessoalmente do que na câmera. Todos os trabalhos meus de workshop, quando eu vejo pessoalmente, eu me impressiono. Quando eu vejo no workshop, no vídeo no Instagram, do Instagram eu acho legal. Mas presencialmente eu acho mais bonito. Então essa sombra foi uma das sombras mais uniformes que eu consegui fazer numa mão. E principalmente por conta dessa nova técnica. De deixar a sombra mais suave. De ter esse segredinho de botar o branco, tá? Então em próximas aulas eu vou estar trazendo também. É muito importante que você participe de todas as aulas. Lembrando também que para você que quer fazer parte de um conteúdo pago, para você que quer ser um tatuador profissional, por quê? Tem muito conteúdo bom na internet. Com certeza tem. Tem conteúdos meus também, é muito bom. A diferença de você entrar em um conteúdo pago é que o conteúdo pago vai ser assim, ó. Estuda isso, depois isso, depois isso, depois isso. Pronto, vai encurtar o teu caminho. Eu fiquei patinando. Fiz curso presencial, fiz workshop com um, fiz workshop com outro. Um dizia de um jeito, outro dizia do outro. Aí eu ia evoluindo de um jeito e desaprendia outro. Às vezes eu tava trabalhando só com Magno. Aí não, agora é agulha de traço, porque me disseram. Aí ia pra agulha de traço, acabava que atrapalhava. Sabe? E quando você entra num curso tipo Método Tatuador Pro, são 30 workshops de um único professor. Olha só como tá legal aí a sombra, tá? Profundidade, o volume, tá? Então, voltando aqui, falando do Método Tatuador Pro. Quando você estuda só com um único professor, tá? Você vai pegar todo o período de evolução dele e aí você vai economizar várias cabeçadas. Você vai aprender o caminho das pedras e vai saber por onde seguir. E aí você vai dizer, Diego, mas eu tô começando agora e não tenho grana não para investir no workshop de 200, 300 reais.
eu tenho um presente para a galera que está nessa aula aqui. Tem um workshop que é justamente para a galera iniciante, para quem está com pouca grana agora, que é o workshop duplo. É um workshop de realismo colorido, hiperrealismo, e um workshop preto e branco, onde eu compartilho técnicas sobre suma e sobre N, pois o workshop completo também, e está custando apenas R$ 27,90 na promoção, tá? Só expressamente para quem está no canal do Telegram. Então, você quer pegar isso aí urgente, para não perder, que vai sair do ar, entra no canal do Telegram, me dá um oi em qualquer uma das redes. Vou deixar meu WhatsApp aqui também, para que você possa dar um oi. E aí você pega esse workshop com 2 certificados, tá bom? Ó, agora eu estou aplicando sombra clara. Estou aplicando uma sombra clara para que eu consiga dar volume e profundidade nessas fitas que estão enrolando na adaga, tá? É sempre legal, mesmo você tendo esse olhar mais fechado, né? Eu sempre indico trabalhar em locais específicos. Trabalhando num local aqui, tô olhando só para cá. Eu não tô olhando a tatu toda, tipo, eu tô trabalhando na rosa, eu não fico olhando para a adaga para não tirar minha atenção. Mas a cada 1 hora é muito legal você sair um pouco do trabalho e dar esse olhar mais amplo, tá? Olhar mais macro, para que você entenda melhor o que está acontecendo. Você precisa retocar, dar mais uma tonalidade aqui ou ali. Isso é uma coisa que eu faço e que eu acho que ajudou muito, muito o meu trabalho. Esse tipo de sombra, você aprender esse tipo de sombra que eu estou fazendo aí é legal porque você vai conseguir trabalhar com todo o tipo de tatuagem deste mundo. Essa sombra suave serve para você fazer realismo, serve para você fazer neotradicional, serve para você fazer old school, serve para você fazer new school, serve para você fazer letra, black work, from hell, entende? Então, aprende, tenta botar em prática. Quando eu estudo uma coisa, eu só paro de estudar aquilo quando eu domino, tá? Hoje eu estou trazendo aulas sobre marketing. Vou citar um exemplo aqui. Tem um lance que chama-se tráfego pago. Tem muita gente na Tatu que já usa, a galera já domina, tá? E é o que? Simplesmente anunciar internet. Anunciar internet. Acho que você já deve ter visto algum anúncio meu, de algum curso, de alguma aula gratuita, do meu Instagram. Então, eu já tive vários gestores de tráfego e fizeram meu tráfego pago. Só que eu decidi estudar ao ponto de ficar tão bom que todo gestor de tráfego que vem trabalhar comigo aprende comigo. Eu começo a ensinar, começo a mostrar coisas pro cara. Por quê? Eu tenho essa parada de entrar numa aula e querer só parar de estudar quando aprender. Então se eu fosse você, eu estudaria essa aula aqui tantas vezes até o ponto de eu conseguir fazer uma sombra como essa, tá? É pronto, aí essa aula para mim morreu. Aí eu iria estudar uma próxima de pigmentação sólida, de textura, porque a gente na nossa vida só consegue gravar, só consegue guardar no inconsciente o que a gente viu no dia 40%, tá? Então do teu dia, essa aula aqui vai ter umas 2 horas, eu acho que não é nem 5% do dia, sacou? Imagina quanto da aula que tu vai conseguir gravar, que tu vai conseguir aprender se tu só assistir e achou que entendeu. Vê, revê, bota em prática, discute sobre, testa, que é aí que o conhecimento vem, tá? É aí que a evolução vem, que o diferencial vem, o movimento maior vem, a maior clientela vem, que a galera acha que é um passo de mágica. Ah, vou fazer um workshop, vou pegar um certificado e aí vou ficar top. Não é assim. Não é assim que funciona. O certificado ele certifica que você participou, mas ele não te capacita não. Isso que a galera tem que entender. Você chega num barbeiro que ele tem 50 certificados, aquilo não quer dizer nada, tá? O certificado ele certifica que que ele participou de um curso tal, mas não certifica que ele é muito bom, que ele é o melhor, que nada disso, tá bom? Então esse é um ponto que vocês têm que entender. Beleza? Ó, agora eu estou fazendo com meio tom, um movimento mais rápido, para depois desse meio tom eu estender se precisar ficar mais claro ou aprofundar ali se precisar ficar mais preto, tá? Isso aí eu acho muito importante a gente entender que é só movimentação. Tem as variações de tom, mas a movimentação é uma das coisas mais importantes. A gente tem que parar para pensar que toda tonalidade de sombra é muito importante a gente preservar na execução
e na cicatrização, beleza? Tem muita tonalidade de sombra que eu vejo a galera aplicando hoje que fica muito vermelha, chega a ficar até rosa, e com certeza não fica depois. Ah, mas era uma tonalidade de sombra muito clara. Não era. Se a tonalidade existia na referência, tem que existir na tatuagem pós-cicatrização. Não adianta nada. Ah, mas é porque... Tipo, eu já vi professor, não, mas é porque perde tantos por cento. Não, então coloca tantos por cento a mais na hora de pigmentar. A tatuagem não é para estar bonita agora. Essa tatuagem ela tá bonita depois que fez e depois que cicatrizou meses e anos. Essa é a ideia. Essa é a busca. Tá? Então você tem que entender. Ou você vai desenvolver uma maneira de fazer a tatuagem mais carregada, contando com esse peso de cicatrização que muitos falam, que eu não acredito. Perde pigmento, perde, mas não é 40, 30% como eu já vi falar, né? Pelo menos as minhas não perdem, pela minha forma de aplicar. Tá bom? Então, ou você vai desenvolver uma forma de aplicar suavemente para a pele, segurar quase todo o pigmento, perder o mínimo possível a tatu ficar para sempre, ou você vai desenvolver uma forma de fazer a tatu bem mais escura para depois ela ficar bonita. Porque a tatu não é para foto do Instagram. A tatu não é para hora do vídeo da gravação da aula. A tatuagem é para ficar bonita para sempre. Para sempre. Beleza? A gente vê galera de 70 anos aí com os old school boladão que fizeram lá na década de 70, de 60. E aí? Aí tu vem dizer, ah, eu sou tatuadorzão e tô retocando a tatuagem 2 meses depois. Não é assim. A gente tem que parar um pouco pra tentar entender os porquês de algumas coisas. Eu acho muito importante porque é minha busca também entender mais, tá? E como é que a gente entende? Na prática, a gente entende na prática. Pega teu cliente, pede pra vir depois, ver como é que tá a tatu. Para cada tonalidade que está sendo aplicada aí, tem uma forma de aplicar. Tá? Quando a gente começa a falar, abrir discussões sobre isso, a nossa mentalidade começa a expandir para que a gente perceba novas formas de fazer. Minha primeira expansão de consciência na tatu foi entender que tinha como diluir o preto. Um diluente que na minha época era água. Cara, isso para mim foi transcendental. Então eu achava que era só eu estar trabalhando com preto e tocando na água e diluindo, e para mim aquilo era genial. E ali foi a ponta do iceberg para o que eu faço hoje. A quantidade de variações, de possibilidades que dá para fazer com a riqueza técnica que é a tatuagem. Então, essa é a transformação que eu quero causar, tá? Essa é a visão que eu quero trazer para você que está estudando comigo hoje ou que se propôs, não, agora eu vou botar o pé no chão, vou transformar minha carreira, vou virar um tatuador foda agora, eu vou colar com o Diego, vou botar em prática, porque é muito legal da boca pra fora. É muito legal da boca pra fora. Esse ano eu abro minha loja. Da boca pra fora todo mundo abre. Esse ano eu ganho meu primeiro prêmio. Ganha mesmo, da boca pra fora. Agora, fazer na vida real, fazer na prática, aí que é o diferencial. E é isso que eu quero causar pra você que tá nessa aula, principalmente até agora. Porque metade dos mamão com açúcar saiu tudo já. E é isso, é essa galera que eu quero colar, essa galera que eu quero no Telegram, é essa galera que eu quero que esteja participando, porque eu sei que é essa galera que tem resultado. Sempre é a minoria. Sempre é a minoria. Eu sou minoria. Eu comecei a tatuar sozinho, puxando uma cachorra, não tive ajuda de ninguém. Corri atrás, ganhei prêmio, aprendi a ministrar. Sou jurado em evento, tudo por mérito, tudo pela correria. Então, é isso que eu quero que aconteça, essa transformação que eu quero que aconteça na vida de vocês. Inclusive na família de vocês também. E quando eu comecei a tatuar, meu amigo, a gente puxava uma cachorra, comia o pão que o diabo amassou. Hoje, graças a Deus, a galera vive bem, tá? Não só a família, até alguns parentes próximos que trabalham com a gente também. E que, querendo ou não, também participe e sobrevive por causa da tatuagem, indiretamente, tá? Então, bota a mão na consciência agora, 2023, e pensa com você mesmo, qual tatuador você quer ser, qual nível você quer chegar, qual sonho você almeja, tá? Vamos buscar isso junto, vamos buscar isso junto. E aí agora a gente vai entrar na parte do branco, tanto o branco puro quanto o branco diluído. Eu vou só finalizar aqui um pouquinho, ó, escurecer um pouquinho mais. Fiz primeiro
a tonalidade média. Esse lugar mais claro aqui, que está um pouquinho avermelhado, foi onde eu botei a tonalidade mais clara, esticando um pouquinho. E depois eu venho trabalhando com um pouco mais de profundidade. Essa é a minha maneira de fazer agora e é o que eu indico para você, tá? Tô conseguindo mais contraste e definição. Para mim tá sendo a maior busca agora. O cara tá lá do outro lado da rua, eu olhar para a tatuagem dele e entender o que é. Isso aí para mim tá sendo o mais importante. Do que você vê o cara às vezes na academia do seu lado malhando e a tatuagem tá só uma mancha preta, por muitas vezes o tatuador não conseguir nem separar na aplicação as tonalidades, tá? E aí a gente vai começar entendendo um primeiro princípio aqui, ó. Tô trabalhando com sume de branco, um sume mais claro. Para que serve esse sume de branco? Para clarear um pouco mais a tonalidade da pele do cliente. Vou dar um leve volume. Ele não é o branco ainda não e nem é uma sombra mais intensa, mais clara, tá? Então eu posso diluir o branco em várias tonalidades. Tanto ele sólido, como ele sume, como ele sume clarinho. Aí é o sume clarinho. Esse movimento de volume desse... Acho que é tipo uma fitinha que está envolvendo aí, que está circulando a adaga. E aí eu venho com a sombra. Sombra de branco. Como é que eu faço esse sume? Eu boto primeiro um batoque só com branco. Depois eu boto um batoque com meio branco e meio diluente. Depois eu boto um branco cheio de diluente e boto uns 15 gotas de branco no batoque. Cheio de diluente, umas 15 gotas de branco. Se eu quiser mais claro ainda, aí eu pego esse bico que já está sujo de branco. Vou lá no diluente e dou um toquinho. O diluente onde limpa o bico, tá? Eu deixo mais claro, mas aí eu nunca uso tão claro assim, que às vezes só machuca a pele e a pigmentação nem aparece, porque na verdade o volume está sendo a pele do cliente, o tom do cliente. Aí é onde eu quero mais volume. E o branco puro não é onde eu quero volume, onde é o reflexo, onde é aquele brilho. Olha só como já deu uma grande diferença no volume aí da curva, tá? Por que eu estou fazendo essa pigmentação em vez de estar fazendo com a máquina reta? Eu estou fazendo ela de quina. Eu consigo pigmentar mais rápido. O branco eu prefiro fazer uma aplicação mais rápida, de forma que não machuque tanto a pele. Porque o branco, além de ser complicado de aplicar, ele é complicado de cicatrizar. Principalmente regiões maiores, a cicatrização ele costuma ficar meio rosado, às vezes tem que retocar e se leva só. Então eu tento fazer a aplicação mais rápida possível. Como eu faço de quina assim, a aplicação é mais rápida, só que você tem que ter cautela para não cortar a pele. Tá? Você vai ter que fazer alguns exercícios e tal, fazer alguns testes para você não ir forçando demais e acabar machucando a pele. E aí, onde é que a gente vai identificar que está esse sume branco? Onde na referência é o branco do papel, beleza? Onde é o branco do papel, a maioria das vezes é onde tem volume. Onde tem leve degradação, leve tonalidades claras, eu não coloco não. E outra, se for uma superfície clara muito grande, eu também não coloco branco. Às vezes pode ficar legal no dia da aplicação, mas muitas vezes fica superficial. Eu tento colocar o branco menos lugar. Eu acho que o branco é aquela coisa, menos é mais. Quanto menos você aplica, mais o trabalho fica bonito. Acho que a sutileza aí é o que manda, tá? Escolha das agulhas. Muito interessante a gente tá. Ó, já falei sobre preparo da tinta, agora a agulha. Muito interessante tá trocando a agulha. Eu não gosto de maneira alguma de estar usando a mesma agulha que foi usada no preto para colocar para fazer o branco, tá? Eu coloco uma agulha nova, desmonto a agulha, pego o cartucho, pego aquela tesourinha esterilizada nova que a gente comprou só para mexer no cartucho, lembra? Desmonto o cartucho, pego um isqueiro. O nome dessa técnica chama agulha isqueirada. Você bota ali 2 segundinhos. Você bota a agulha dentro assim. Quando você vê que ela está abrindo, você tira. Ela vai abrir levemente a agulha de trás. Pronto, eu já esfrio, dou uma borrifadinha com álcool, monto o cartucho de novo. Porque eu consigo aplicar com muito mais facilidade. Isso aí vai ser para a agulha de trás, tá? A agulha de magno eu vou só dar envergadinha nela. Desmonta, enverga ela para trás. Dou uma apertadinha na ponta para que ela feche mais um pouquinho. E aí a gente consegue fazer uma aplicação melhor. Agora eu estou vindo com a agulha de traço com branco puro, tá?
Ó, a agulha de linha, ela é justamente para acabamento. Quando eu quero fazer um acabamento, um fio branco, um reflexo, um brilho, uma pigmentação sólida. Às vezes, se for um local pequenininho, você consegue fazer uma aplicação sólida com muita qualidade até. Depois que eu dou essa esqueirada na agulha, ela aumenta o fluxo da aplicação. Beleza? Eu consigo fazer uma aplicação mais rápida e consigo também fazer uma aplicação mais sólida. Pode aplicar sombra com agulha de traço, sombra de branco? Com certeza pode. E vai lá na agulha, dá só um toquinho no diluente ou no sume e coloca. Tem como fazer graduações de tonalidades também. Tipo, no mesmo lugar ter sume de branco e ter uma pontinha lá com branco puro. Isso é normal ter essa variação, tá? Não tem empecilho nenhum. Também queria dizer para vocês que essa aula, tá? Foi uma aula iradíssima, mas ainda é uma versão resumida, beleza? E uma apostila secreta. Apostila secreta é o novo nome agora do conteúdo. E tem 3 vezes mais conteúdo voltado a essa tatu do que esse aqui. Está lá no canal do Telegram de forma gratuita. Então você vai descer para o Telegram lá para poder estar estudando e baixando para você um presente esse conteúdo. E lembrando que vai ter sorteio esse mês agora, tá? De uma máquina. Todo mês a gente tem uma máquina e final do ano vai ter uma Pen Hattori, também de forma gratuita. Então não fica de fora, participa. Também essa aula vai ter um certificado gratuito, você vai pegar lá, pega a aula. E não esquece de compartilhar, de deixar o like, de comentar o que é que você achou, dar dicas para a próxima aula também, que ajuda muito. Também queria falar aqui, ó, que tem combinações, como eu estava falando, no mesmo lugar que tem branco sólido e branco suave. Quando a gente expande o ponto de vista para entender que tem muitas variações assim, o trabalho começa a virar da água para o vinho, que você começa a entender outros aspectos. Pode parecer complexo, mas não é, tá? Quanto mais a tatuagem, ou quanto mais a pele escura, mais eu adiciono branco, beleza? Mais pele e mais branco, o trabalho fica mais vívido. Quanto mais clara é a pele da pessoa, diminui a quantidade de branco. É uma virada também que muita gente não costuma falar. Espero que tenham gostado da aula. Deu uma trabalheira danada para fazer. Estão vindo outras aulas aí. Tá? Coloquem tudo em prática. Assistam várias e várias vezes, que eu não sei por quanto tempo essa aula vai ficar aqui no ar. A gente sempre costuma tirar as aulas do ar para que a galera realmente valorize e estude quando tem que estudar. Quem quiser ver esse trabalho também finalizado, eu vou colocar aqui, mas vou estar postando esse dia no meu story, ele cicatrizado, para que vocês vejam todo o acabamento, como é que ficou, todos os detalhes, tá? Terça-feira que vem, 8 horas da noite, também vai ter aula. A gente vai estar falando sobre Maori, tatuagem Maori, tribal. Você que quer entender sobre a história, você que quer entender sobre a execução do trabalho, como é que funciona. Muito obrigado por ter ficado até o final da aula. Isso mostra que você é minoria, tá? Muita gente passou por essa aula aí, dispensou, foi fazer uma outra coisa, foi pro Instagram, foi assistir Netflix e você ficou. Então, por mérito seu, você vai participar do sorteio que está acontecendo da máquina, que eu vou postar agora. Acabou essa aula, eu vou botar no meu perfil do Instagram e também vou botar o link no canal do Telegram, tá? Para você ir lá participar e concorrer a uma máquina. Todo mês eu vou estar botando uma máquina. Final do ano eu vou estar botando uma máquina PEN, que é uma máquina de custo maior, entre R$1.000 e R$1.500, para incentivar você. E aí você deve estar pensando, você que não me conhece ainda, por que o Diego fica dando esses brindes? Eu sempre fecho parcerias com algumas marcas, como patrocínio, por exemplo, para que eu esteja falando nos workshops pagos, nos workshops maiores, também gratuitos, que tem mais visualização. E como é que é isso? A gente faz uma troca. Esse equipamento eu pego para estar sorteando ou doando para os alunos, tá? Às vezes, inscrições de workshops pagas, você concorre a uma máquina dessa, ou às vezes também no canal do Telegram de forma gratuita, tá? Eu acho muito mais interessante do que pegar dinheiro de alguma marca para estar falando do equipamento. Eu acho mais interessante pegar o equipamento e estar ajudando tatuadores iniciantes que estão querendo crescer na profissão, beleza? Então não esquece de deixar aquele like, compartilhe e convida outros tatuadores para vir assistir esse conteúdo aqui também, tá? Vai lá no meu perfil que eu vou estar colocando lá, vai ter a descrição como tem que fazer para participar tudo direitinho, valeu? Obrigado, até terça-feira, 8 da noite.